Bom dia para as caras conhecidas, para as desconhecidas e, antes de mais nada, encantada com as pessoas que me viram novamente, os que estão me vendo agora. O que eu espero é que vocês façam uma coisa hoje um tanto quanto especial. Em primeiro lugar, eu vou precisar do corpo de vocês. E em segundo lugar, vocês vão viajar no tempo comigo. Nós vamos para o século XIX, depois século XX e século XXI. E por que eu vou fazer isso aí? Às vezes as pessoas me perguntam por que eu escolho as pessoas que eu quero falar. Eu faço isso pelo seguinte: quando tem alguém lá em 1800 que tem uma ideia interessante, eu vou acompanhando essa pessoa, e quando alguém segue essa ideia, e eu já me interessei, e vai seguindo, e nessa sequência de hoje, eu encontrei 3 pessoas que praticamente é como se um conectasse o outro, se bem que eles são de diferentes locais, de diferentes culturas. Então, nós vamos começar com algumas coisas que eu não vou falar, e depois, no final, bem no final, eu vou entrar em mais detalhes. Em primeiro lugar, com a minha cor predileta, claro, lilás, esse quadro aqui. Este quadro aqui, ele deve ser, digamos assim, conhecido praticamente pelo mundo todo. Até o Homer Simpson, aquele do desenho dos Simpsons, fizeram uma caricatura com ele. Bom, se vocês olharem esse quadro, eu não preciso dizer, eu não preciso explicar para vocês o que ele está dizendo. Ele diz sozinho. Bem no final eu vou comentar sobre a pessoa que pintou. Então vamos fazer um pequeno suspense e depois a gente segue adiante. O nome do quadro também eu vou contar no final, se bem que eu sei que você sabe. Bom, o que eu vou fazer hoje então? Eu comentei com vocês, nós vamos fazer uma viagem no tempo. E essa viagem no tempo, eu tenho mania desses cadernos. Esses cadernos são chamados vulgarmente de cadernos da doutora Fátima, que os alunos faziam questão de dar um jeitinho no final da aula. Doutora, a senhora me empresta o caderno e tal. Bom, vejam bem aqui. Aqui em cima eu tenho uma pessoa, o nome dele é Max Scheler, ele foi de 1847 a 1926. Aí eu fechei o triângulo aqui. Aqui eu tenho um cavalheiro, no caso, Juan José López Ibor, 22 de 4 de 1906 até 1991. Então, este veio e passou o século. Este aqui viveu o século inteiro, e este aqui é meio meu, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem simplória, é meu compadre de época. Ele é de 1944, e eu sou de 1947. Então, de uma certa forma, este aqui ainda continua ali. E se vocês observarem o triângulo, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas acham não é muito importante, aquela coisa toda chamada afetividade. Só que quando a gente terminar essas coisas, vocês vão ver o que a afetividade faz em vocês, faz em nós, faz no planeta e faz na nossa história. Então, vamos passar um pouquinho e vamos ver esse senhor aqui, o Max Scheler. E uma das coisas bonitas desse homem, eu nunca falo muito sobre se o cara foi moral ou se foi malandro, ou aquela coisa toda. O que me interessa é o que ele pensou, o que ele inventou, o que ele bolou de uma certa forma para o bem da humanidade. E esse cavaleiro aqui, ele era na época chamado, que se chama de multisciente. Apesar de ser um filósofo, ele era uma pessoa que estudava antropologia, filosofia, medicina, enfim, de tudo, mas fundamentalmente a profissão dele era psicólogo. E ele começou a fazer, digamos assim, uma série de colocações, e essas colocações aqui, o pensamento principal dele, quando eu tenho um pensamento de uma pessoa, eu gosto de ler o pensamento para não ficar enfeitando as coisas. Então, nesse pensamento aqui, ele dizia, vejam bem, o princípio do modelo, Taller Chanel, né? Agora eu vou falar de moda e vou falar com esse senhor. O princípio do modelo constitui o mais forte apoio das modificações que se verificam no mundo.
Então, por que eu falei do Tailleur Chanel? O Tailleur Chanel é uma saia justa, um casaquinho, aquela coisa toda, só que fez milionária a inventora, e o modelo sempre é básico, mas 250 mil lugares do mundo até hoje recriam e refazem isso aí. Só que isso aqui que eu falei de moda, na realidade ele estava falando de filosofia, e ele estudava o que se chama de fenômeno. Então, se ele ia saber para que servia isso aqui, tinha que ir para o âmago da questão, que fosse o mais simples possível, para que depois, no futuro, a gente chegasse a conclusões. Bom, então aí temos o Max Scheler, e esse desenho aqui, eu fiz propositadamente uma coisa. No desenho tem uma linha reta, e essa linha reta está escrita humor. Depois tem uma outra linha reta chamada sentimentos. E aqui tem duas pontas. Numa das pontas está escrito emoções, e na outra aqui assim eu borrei propositadamente a questão de paixões. Então o que é isso? O humor, que eu vou colocar para vocês agora, vamos fazer de conta que vocês estão na cama, vocês vão despertar. Bom, eu vou contar duas situações dessas, situação A, situação B. Situação A, você acorda, aí como é boa minha caminha, meu travesseirinho, aquela coisa toda, sente aquele cheirinho que vem vindo atrás da porta, lá da cozinha, aquela coisa toda, e pensa, ai meu Deus do céu, aquela criatura maravilhosa está preparando o meu café, está preparando a minha torradinha, aquela coisa toda, e essa criatura levanta e majestosamente chega na cozinha, encontra outra criatura, e aquele abraço enorme, e pensa, ai como eu gosto dele. Bom, o humor foi o jeito que essa dama levantou. Ela levantou se espreguiçando, linda, bonitinha, o rapazinho, mas enfim, a tal da criatura que eu falei. Os sentimentos é o que ela, de uma certa forma, sentiu no ambiente, que tinha um calor, que tinha cheiros, que tinha uma série de coisas, e isto aí, ela sabia que se referia a alguém, a criatura que estaria lá na cozinha. E a emoção foi o cheirinho da torrada, o cheirinho da comida. E quando ela chega na cozinha, ela abraça, e esse abraço é um abraço, digamos assim, de paixão, porque é pela criatura que ela está apaixonada. Isso é levantar A. Levantar B. Eu levanto e dou um soco no travesseiro e um pontapé na coberta. O que é esse barulho, esse cheiro que está vindo ali da cozinha? Por que essa criatura que está aí foi mexendo nas minhas coisas? Eu odeio que mexa nas minhas coisas, aquela coisa toda, e já chega lá na sala e já chega xingando. É o B. O humor estava péssimo. Foi a hora que ela abriu o olho. O que ela sentiu daí logo foi emoção. Os sentimentos, o que ela sentia para a criatura, e a paixão, bom, aí a paixão é uma paixão meio desarvorada. Então, isto aqui no caso, o humor é o extrato afetivo básico da gente. É aquilo que a gente tem de manhã quando abre o olho. Os sentimentos é o que a gente sente pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, enfim, por as pessoas que a gente tem carinho há muito tempo. Emoções, logo eu vou colocar, e paixões também. Então vamos aqui, só por humor. Aqui eu coloquei 4 tipos de humor. Existem muitos, né? Mas como eu não vou dar especificamente uma aula de psiquiatria, eu coloquei os mais conhecidos, que depois no momento a gente pode identificar. Existe um humor que é chamado de normotímico. Normotímico é eu tô na minha, estou na boa. Este aqui é o depressivo, ou uns dizem triste, é aquele humor lá para baixo, aquele humor que não estou com nada, aquela coisa toda. E aqui em cima tem o hipertímico. O hipertímico, ai, como eu estou bem, sou uma senhora de 72 anos, estou fazendo um vídeo, aquela coisa toda, é um humor eufórico. E aí tem um outro humor, esse aqui, vocês podem usar de uma maneira, eu diria, chique, fina. Existe um humor que é quando a pessoa está pé da cara, que eu não vou dizer porque é feio. Aí você chega e diz assim, fulano estava distímico disfórico. Distímico disfórico, ele está bravo, cara feia, irritada. É como acontece, digamos, as discussões depois de muito tempo, quando as pessoas se conhecem. E aí o que acontece? Esses humores aqui, se vocês olharem este baile ele tem uma coisa bem característica. No caso, também é um quadro daquele cavalheiro que eu falei para vocês.
Olhando assim, é um baile, só que é um baile estranho. As pessoas estão como? Estão sérias, parece mais que elas estão, digamos assim, em um velório, em um acontecimento triste do que num baile. Então, esse quadro, só pelo fato de olhá-lo, você já vê, já observa que o humor já dá para vocês um monte de coisas, um monte de características sobre o quadro, sem saber quem pintou, por que pintou, mas está na cara, como se diz, que esse baile ali é um baile estranho. Bom, seguindo um pouquinho, nós estamos falando do humor. Agora, então, nós vamos para as emoções. As emoções, essas que eu falei, são estados afetivos de grande intensidade e curta duração. Então, eu vou colocar alguns exemplos, vou me permitir ler para vocês. Vocês fazem o seguinte agora, peguem agora e me acompanhem com o corpo de vocês. Me acompanhem pensando no que vocês fariam, claro, de acordo com o gosto de cada um, se eu chegasse e falasse isso assim para vocês. Por exemplo, você envelheceu. Ou então, ai, que música incrível. Ou então, vai a... De repente, para alguém, um BMW. Bom, aí é outra coisa, né? Ou, de repente, vocês enxergam alguém gostoso, gostosa, aquela coisa maravilhosa. Ou então, para terminar uma emoção, você deixou a academia e fica olhando para as graxinhas da gente, aquela coisa toda. Tudo isso dá um monte de coisa dentro da gente. Vejam bem, eu estou falando com a cabeça de vocês, mas vocês já estão sentindo reflexos no corpo dessas coisas aqui que eu estou falando. Aí a gente vai para frente um pouco. Lembram que eu falei de sentimentos? O sentimento é uma coisa que nós temos e que dura por muito tempo. Pode ser vários tipos de sentimentos, só que o Scheller, que eu falei para vocês, aquele cavalheiro do começo, ele era um homem extremamente inteligente, como eu coloquei para vocês, e ele passou anos da vida dele estudando essa história dos tais dos sentimentos. E ele fez uma primeira classificação, isso aqui é um clássico da psiquiatria, para a gente, digamos assim, saber um pouquinho do ser humano na psiquiatria, essa coisa toda, a gente tem que entender um pouquinho isso aqui. Aí, vejam bem, eu coloquei aqui sentimentos, e nos sentimentos nós temos sentimentos sensoriais, vitais, psíquicos ou metafísicos. Ou seja, uma escala de sentimentos, que eu vou dar exemplo de cada um para vocês, porque cada um deles tem uma repercussão diferente dentro do nosso organismo. Veja, eu continuo insistindo, organismo, sentimentos. Bom, aí vamos lá. Sentimento sensorial. Sentimento sensorial tem um que é clássico. Ai, que dor de dente. A dor de dente é lá, naquele lugar. Às vezes dá um pouquinho para o lado, dói um pouquinho a mandíbula, mas a dor de dente ela é característica, ela é clássica. Eu já sei que é perfeitamente o dente da direita, da arcada superior, aquela coisa toda. Então, esses sentimentos aqui, eles são localizados no organismo, e além da dor de dente, existem uns que são bons também, não precisa só pensar maldade. Por exemplo, quando eu coloco na boca uma comida boa, aquela comida boa que eu coloco, aquilo é um sentimento sensorial. Há pouco a gente falava sobre vinhos e gosto dos vinhos, né? Eu gosto de vinho branco seco. Bom, se eu gosto de vinho branco seco, de preferência gelado, quando eu coloco, eu sinto uma coisa sensorial. E eu sei perfeitamente, apesar de ser um vinho na minha língua, eu sinto perfeitamente que aquele é o meu vinho, o que eu gosto. Então isso aqui seria, digamos, o sentimento sensorial. E um deles é aquele que, digamos assim, impulsiona a humanidade, faz neném, aquela coisa toda, que começa no andar de baixo e sobe para tudo que é andar, né? Chama-se voluptuosidade. Bom, isso aí vamos deixar para um outro momento. Bom, sentimento vital. Esse aqui, esse é danado. O que é o sentimento vital? O sentimento vital é uma coisa que me pega todo. Eu não sinto aqui, eu não sinto ali, eu sinto por tudo. Por exemplo, vocês já tiveram náusea de manhã? Vocês já tiveram vergonha? Vocês já tiveram tranquilidade?
E aqui eu estou colocando, digamos assim, a vertigem, a angústia, o medo, a tristeza. E aí, a tal da tristeza que eu coloco aqui, existe dois tipos de tristeza e que, em medicina, em psiquiatria, a diferença é toda feita em cima do tipo de tristeza que a pessoa tem. Mas, basicamente, digamos, esses sentimentos aqui, eles nos permitem perceber como é que está o meu corpo. Quando eu falei da náusea, se eu falei da náusea, eu não estou bem. Se eu estou com vergonha, eu não estou bem. Se por eventualidade eu tiver com apetite, bom, estou ótima, eu estou querendo comer. Ou não comer demais no caso. Então eu estava falando dos sentimentos sensoriais e agora passando para outro, o sentimento anímico. O sentimento anímico, ele é um sentimento que é dirigido, ele é ali, é aqui. Aí eu coloquei vários deles, só que eu me reportei à tristeza. Existe uma tristeza que é aquela ali que eu estava falando atrás, do sentimento vital. Essa tristeza, ela me come todo. Quando eu sinto tristeza, se você falar com uma pessoa depressiva, ela diz, eu estou triste. O corpo está triste, o fígado, o rim, está tudo triste. E se por eventualidade você falar com uma pessoa que está triste, mas que tem um sentimento anímico aqui, a pessoa diz, eu estou triste. E aí eu coloquei um quadro daquele mesmo senhor. Se vocês olharem esse quadro que eu coloquei aqui, espero que ele fique nítido, ele é um pouquinho delicado, tem uma menina, a história desse quadro é uma menina, que era uma menina depressiva, doente, e ela está quase à beira da morte. Então, essa menina ali, ela é aquilo que se chamaria uma menina com tristeza vital. E essa pessoa que está ao lado dela, poderia ser mãe, avó, tia, essa pessoa ali está triste. A tristeza dela está aqui. Ela está triste porque vai perder a outra. Ela sabe onde é que está a tristeza dela. E esta aqui não sabe localizar a tristeza. Então a diferença é grande. A vital adoece. E essa outra que eu coloquei ali no caso, essa anímica, aí eu sei identificá-la de maneira a poder me livrar dela ou me organizar. Então, pulando um pouquinho, vocês podem pensar que eu não falei das paixões, né? Pulei as paixões. Na realidade, foi sacanagem. Eu pulei as paixões, porque as paixões são a coisa mais interessante, aquela que eu risquei lá no começo. A paixão, ela é o seguinte, ela tem a intensidade do sentimento, a intensidade das emoções e a duração do sentimento. Ou seja, ela dura. E aí o que acontece quando a gente se apaixona? A gente faz os grandes acertos da vida ou as maiores burradas. Por exemplo, a Madame Curie, que foi a única mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Física e Química, ela passou a vida inteira pesquisando radioatividade, que hoje em dia, eu nem vou dizer onde é que tem radioatividade, porque já sabe de monte. E as maiores burrices, bom, aí depende de quem olha. Por exemplo, um kamikaze. O que era um kamikaze na Segunda Guerra Mundial? Era um rapaz japonês que entrava num avião, que era o Zero, que tinha lá um esquema de navegação, e que se usavam como arma para destruir os americanos na Segunda Guerra. Bom, eles faziam isso porque eles tinham, digamos assim, uma paixão pela pátria, pelo imperador, pela honra e essa coisa toda. Se eu amarrasse um monte de dinamite na minha cintura e esse monte de dinamite eu saísse e fosse explodir alguma coisa que é contra a minha religião, alguns pensariam que eu sou uma grande heroína. Outros pensariam que eu sou uma idiota. Mas, de qualquer forma, isso chama-se paixão. E o que acontece? Quando as paixões acontecem, a razão fica bloqueada. Se eu amarrar o dinamite em mim, tudo bem. O dinamite vai explodir, mas não me interessa se ele vai me doer, não me interessa nada. Eu me interessa que eu vou ser a heroína da minha pátria e, de repente, lá sei onde é porque eu vou. Então, no caso, não existe o raciocínio lógico. Existe apenas o que eu estou fazendo naquele momento. Então, nós estávamos naquele gráfico e aí nós chegamos num momento importante. Esse mês aqui de setembro foi o mês do suicídio. E o mês do suicídio, eu deveria ter falado no começo, mas como eu sabia que ia falar agora,
eu resolvi deixar para diante. Bom, esses sentimentos aqui que eu coloquei, os metafísicos, tem dois tipos, só dois. Um é a serenidade e o outro é o desespero. Aí eu escrevi aqui embaixo a sinceridade de pessoas transcendentais e o desespero eu separei a palavrinha desespero. Então, primeiro, assim, só para introduzir, eu vou colocar algumas pessoas, os seres, que seriam pessoas metafísicas. Eles estão além da nossa condição de terráqueo, vamos dizer assim. Aqui, se alguém for lá para Aparecida do Norte, ele vai lá e ele está vivendo de uma maneira que talvez o ônibus não seja bom, talvez ele tenha calo no pé, aquela coisa toda, mas lá ele vai em função da fé que ele tem nessa pessoa. A fé, digamos, seria essa coisa que dá tranquilidade, ela vai me ajudar, eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso, enfim. Aí nós temos Nossa Senhora, aí eu escolhi uma outra pessoa, e como eu dizia, eu gosto de ler quando eles escrevem. Esse seria um transcendental para espíritas e pessoas que admiram toda essa situação. Ele coloca assim, ó, o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, entender sem reclamar. A aquisição maior e mais difícil para todos nós chama-se paciência. Quer dizer, na realidade, é difícil que alguém faça isso, agora principalmente, mas isso é Chico Xavier. E aqui nós temos, digamos assim, uma outra pessoa. Essa pessoa, Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, ele foi um sujeito que fez uma coisa bem simples. Ele, e com o silêncio, deitado numa cama, ele fez a Índia parar literalmente, e conseguiu que os ingleses se retirassem da Índia na época, porque ele disse que enquanto não se fosse negociado a liberdade da Índia e aquela situação toda, ele iria ficar na cama dele e ele já era uma entidade mundial praticamente, e ele conseguiu isso que eu falei para vocês, dessa maneira, vamos dizer assim, simples, mas precisa ser uma grande pessoa para fazer isso. Então, nós temos aqui o sentimento metafísico da serenidade. E agora, vocês têm aqui um rapaz. Esse rapaz eu já coloquei acho que no Facebook, nessas mídias sociais, e coloquei um ponto de interrogação do que ele estaria sentindo. Se vocês olharem o rapaz, é daquele mesmo pintor que eu comentei, ele está quieto, tranquilo, ele, digamos assim, está pensando. E o que é isso? Quando eu vou me suicidar, quando eu decidi que eu vou me suicidar, eu não vou ficar contando para alguém. Para que eu vou contar? Só para atrapalhar meu suicídio? E se por eventualidade eu tinha pensado em me suicidar esse sábado passado? Bom, eu ia me suicidar no sábado, mas eu tinha um compromisso com a Djamila. A Djamila é a coisa querida e a equipe dela que estão me orientando nisso tudo. Como é que eu ia fazer feio? Aí eu vim, vou fazer o vídeo e vou me suicidar hoje de noite, porque eu já tomei a decisão. Eu não preciso ficar contando para ninguém, porque aí a palavra desespero. Todo mundo acha que o desesperado é um desesperado. Desesperado uma ova. O desesperado é light, é tranquilo, é sereno, porque ele já está numa outra organização, ele já está num outro tipo de vida. E essa moça que tem aqui do lado, chama-se Virginia Woolf, ela foi muito comentada, muito vista, escreveu muito, aquela coisa toda. Eu não vou entrar em detalhes da vida dela, porque é muito complexa, mas uma coisa que eu gostaria de colocar do suicídio, da maneira como ela se suicidou. Ela, como disse, tinha problemas e era, enfim, uma série de situações, mas ela levantou uma manhã, segundo conta a lenda, que eu acho que é real, ela tomou café e saiu. Saiu, foi dar uma volta, e tinha um rio perto da casa dela, o Oise, o rio, não sei bem a pronúncia, mas acredito que seja o Oise, e ela colocou pedras no bolso, nos dois bolsos do casaco, e lentamente ela foi entrando no rio e se afogou. Foi encontrada 3 semanas depois, debaixo de uma ponte, tinha deixado um bilhete para o marido,
lá com toda uma série de explicações, mas imaginem só, aí a tal da história do desespero. Agora eu vou falar, quando eu falo isso as pessoas às vezes se chocam um pouco. Imagine a tranquilidade que eu tenho que ter, como eu devo estar fria, como eu devo já estar num outro patamar, o tal do metafísico, que eu vou colocar pedras no bolso, caminhar lentamente, me deixar submergir, ficar vários minutos até me afogar e pronto. Isso é suicídio. Então, por que as pessoas se enganam com suicida? Aí que é o problema. Toda vez que alguém está falando de suicídio e para de falar e fica muito bem, cuidado. É aí que ele se suicida. Enquanto ele estiver desesperado quando ele estiver esperando, ou esperado ali, ele fica com a gente. Agora, no momento em que ele resolve o fato, bom, aí tem um filme, esses filmes que passam muito, ele diz assim, hasta la vista, baby. É quando ele diz hasta la vista, baby, quer dizer, fui, né?